Ponto Político, em sua fonte diária de análise política clara e imparcial, descomplicamos os fatos para você entender o Brasil e o mundo. Inscreva-se e esteja sempre bem informado. No Brasil, o Bolsonaro haverá um dia em que ele será julgado como criminoso por não respeitar a ciência e permitir que no Brasil morresse mais de 700 mil pessoas. O homem, ninguém disse para ele que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, que é um direito dele, de fazer o que ele quiser dentro da área do país dele. Agora, querer tomar a Groenlândia, querer tomar o Canal do Panamá, querer tomar o Canadá e ainda querer taxar todos os países como se ele fosse dono do comércio mundial, aí já é demais, gente. Aí já é demais, ou seja, é preciso que a gente leve em conta que nós precisamos do multilateralismo, de mais conversa, de mais mesa de negociação e de menos bravata, tanto na questão do clima quanto na questão econômica. Por isso, queridos companheiros e queridas companheiras, eu aprendi uma lição de vida muito cedo. Eu fui eleito presidente em 2003. Eu muitas vezes fui deitar imaginando se eu teria ou não condições de governar o Brasil. Não sei se vocês já deitaram com preocupação, fica de barriga para cima e não consegue pegar no sono. Quando foi em junho de 2003, o presidente Chirac me convidou para ir em Evian. Foi a primeira vez que eu participei do G7. E eu fui a Evian, e a primeira coisa que eu estranhei é que eu cheguei, tinha um monte de gente sentada na mesa, eu fui lá, cumprimentei todo mundo, e fui sentar numa mesa, eu, o meu embaixador Celso Amorim e o Kofi Annan. Tudo normal. Aí, de repente, eu vejo todo mundo levantado da cadeira, apressado, como se tivesse caindo uma bomba. Não, era o Bush que tinha chegado. Eu fiquei impressionado. Todo mundo levantou para cumprimentar o Bush. Eu falei para o Celso, nós não vamos levantar. Ninguém levantou quando eu cheguei, por que eu tenho que levantar para o Bush? Bom, eu não levantei. E o Bush foi na minha mesa me cumprimentar e sentou conosco lá um pouco. Numa demonstração de que ninguém respeita quem não se respeita. Se você quer merecer respeito, você tem que se respeitar. Quando ele fazia discurso para que as pessoas não tomassem vacina, porque vacina fazia virar gay, fazia virar mulher, fazia virar jacaré. Ou seja, numa demonstração de desrespeito àquilo que é mais sagrado que nós temos no nosso país, que são os cientistas preocupados em cuidar de melhorar a vida da sociedade, na questão da doença, mas também na questão do clima. Eles não acreditam que o mundo está com problema. Eles não acreditam que nós estamos vivendo uma crise climática capaz de colocar a humanidade em risco. E um descontrole daquilo que a gente já conheceu. E por isso nós vamos fazer a COP em Belém, porque tem muita gente que fala da Amazônia, tem muita gente que não conhece a Amazônia, e eu quero que as pessoas se dirijam à Amazônia. Você, inclusive, ela tem que ir na Amazônia para que a gente saiba que embaixo de cada árvore tem um indígena, tem um pescador, tem um trabalhador rural, tem um seringueiro, tem um extrativista, e que nós precisamos juntar os países que ainda têm floresta, sobretudo na América do Sul, no Congo e na Indonésia, e receber ajuda dos países que se industrializaram há muito tempo atrás, que, portanto, tem um contencioso de gás de efeito estufa jogado na atmosfera e que eles têm que pagar parte dessa dívida para que a gente não destrua o planeta que nós moramos. E por isso, nós estamos fazendo essa COP na Amazônia. Eu estava dizendo que o mundo pode sofrer retrocesso, e a questão climática é uma delas. É inacreditável que nós somos tidos como o único animal inteligente no planeta Terra. Deus fez tudo e fez nós inteligentes. E é essa nossa inteligência que faz com que o ser humano seja o único a matar sem necessidade
e a roubar sem necessidade e a destruir o próprio leito que ele dorme. Se a gente não tiver responsabilidade e se a gente não trabalhar com muita força para obrigar os países ricos a cumprirem com seus compromissos, eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer no planeta. Eu já tenho 79 anos de idade. Eu só quero viver até 120 anos. Portanto, eu ainda tenho 41 anos de vida pela frente. Mas eu não sei se as pessoas que virão depois, sabe, da época que eu morrer, terão um mundo que eu herdei do meu pai. Certamente ele estará pior. Certamente ele estará pior. E eu nasci, Anne, exatamente no ano que acabou a Guerra Mundial. Eu nasci, e este dia eu estava conversando com o Chico Buarque, que eu quero fazer uma reunião, porque os melhores artistas brasileiros de toda a época nasceram exatamente entre 40 e 50. Todos. Chico, Gil, Caetano, Elis Regina, Bethânia, Roberto Carlos. Você não nasceu, você é mais nova ainda. Ou seja, eu quero juntar essa gente, porque eu quero viver até 120 anos. Eu falo todo dia com Deus, eu não quero. Pode deixar, o céu é bom, mas eu prefiro ficar aqui. E eu quero que eles façam isso também. Então eu quero fazer uma festa para tentar homenagear os melhores jogadores do Brasil, que foram da década de 40, e também os melhores cantores, os melhores artistas. Tá? Você vai estar convidada. Mas, companheiros, eu vim à França defender 3 coisas que para mim é muito sagrado. Uma é a democracia. Se não fosse a democracia, eu não tinha chegado nunca a presidente da República do meu país. Tem muita gente que fala que o parlamentarismo é melhor no Brasil, mas eu jamais seria escolhido primeiro-ministro, sabe, dentro do Congresso Nacional. Então, a única chance que eu tenho é exatamente o povo votar. Por isso, eu sou o único brasileiro que tenho 3 mandatos de presidência da República eleito diretamente pelo povo. Isso me traz muito orgulho para andar o mundo brigando contra a desigualdade. Não apenas a desigualdade financeira e econômica, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade econômica, a desigualdade na educação, na saúde. Parece que o mundo criou uma espécie de gente, sabe, que não tem direito às coisas, que não tem direito àquilo que é elementar, aquilo que todo mundo deveria ter. E hoje nós vemos o mundo gastar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas, enquanto nós temos 733 milhões de seres humanos passando fome, num mundo que produz comida suficiente para todo mundo. O que falta é dinheiro para as pessoas terem acesso a esse alimento. Se pegássemos metade do dinheiro que se gasta em arma hoje, e a gente fosse criar políticas de alimentação para o povo, certamente não teria nenhuma criança morrendo de desnutrição no planeta Terra hoje. Então eu tenho, na verdade, um movimento de indignação. Quando eu saí da cadeia, eu fui conversar com o Papa Francisco e propor para ele que eu ia fazer um movimento mundial, tentando juntar pessoas que ainda tinham o direito de se indignar. Porque o nosso problema é da indignação. Eu vou ficando indignado porque em 1952, eu tinha 7 anos de idade, eu saí de Pernambuco com 8 irmãos e a minha mãe para não morrer de fome. Nós fomos a São Paulo. Eu só fui comer pão na minha vida aos 7 anos de idade. Até os 7 anos era uma cuia de farinha com café preto. Era o café que eu e meus irmãos tomávamos. E foi com muita luta que a gente foi adquirindo consciência, criei um partido político, sonhei. Sabe, eu vejo que cada vez que a gente sonha, aparece uma dificuldade na nossa frente. Cada vez que a gente conquista 1 metro, aparece 1 quilômetro para a gente conquistar outra vez. Porque a luta pela qualidade de vida das pessoas é infinita, ela nunca acaba. Uma obra material você acaba, mas uma obra social não acaba nunca. Porque cada vez que você conquista alguma coisa, aparece um obstáculo na tua frente.
E eu luto, Anne, porque eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa. Eu acredito. Digo, o homem que constrói uma causa e que tem uma causa na cabeça, ele não fica velho. O que deixa a gente velho é a perda de vontade de lutar. É não acreditar que não existe nada impossível. A única coisa impossível é Deus pecar. O resto, a gente pode tudo. A gente pode, é só querer. É só teimar. É só persistir que a gente consegue construir. Imagina vocês que eu sou o único presidente que não tem diploma universitário no Brasil e sou o presidente que mais fiz universidade na história do país e mais coloquei estudante nas universidades. Imagina vocês que a elite brasileira, em 100 anos, construiu 140 institutos federais. Nós, em 12 anos, vamos entregar 782 institutos federais. Porque a educação, para mim, é uma obsessão. Não existe possibilidade de você mudar o mundo sem educação. Não existe possibilidade de você ser competitivo sem educação. Não existe possibilidade de você melhorar a vida das pessoas se você não investir na educação. E a minha obsessão é essa, exatamente porque eu não tive diploma universitário. É que eu acho que todas as pessoas, independente da origem social, têm o direito de disputar uma mesma vaga nas melhores universidades do Brasil. Quem é brasileiro sabe que há 15 anos atrás a USP era uma universidade de brancos. Todo mundo sabe. As universidades brasileiras eram universidades de brancos. Hoje, nós temos na USP mais de 50% de gente da periferia, negros e pardos. Numa demonstração que a universidade brasileira tem a cara da sociedade brasileira. E eu digo sempre, sobretudo, o homem precisa ter uma profissão porque ele precisa trabalhar. Se ele quiser casar, construir família ou morar com quem ele quiser, ele precisa ganhar bem para viver bem. Mas a minha obsessão pela mulher é por uma palavra chamada independência. Independência. As conquistas das mulheres jamais será dádiva de um homem. Aquele homem é bonzinho, ele vai dar uma coisa qualquer para melhorar a vida da mulher. A independência da mulher será conquistada pelas mulheres. Por isso que eu acredito na educação. Porque uma mulher que tem uma formação profissional, ela não vai morar com uma pessoa atrás de um prato de comida ou atrás de um aluguel. Ela vai morar porque ela gosta da pessoa e quer morar. E se essa pessoa não tratar ela bem, ela levanta a cabeça e manda embora de casa. Eu não moro com quem eu não gosto. É essa consciência que nós estamos tentando criar no Brasil. E agora entrou em jogo essa questão da democracia, entrou em jogo essa questão do multilateralismo, entrou em jogo essa questão do comércio, do livre comércio, para que a gente possa ter um mundo mais equilibrado, para que a gente possa ter um mundo em que a gente possa viver dignamente e decentemente. É possível, é possível. Ainda eu vou lhe contar uma história. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, dia 31 de dezembro de 2010, o Brasil produzia 3.600.000 carros por ano. Quando eu votei 15 anos depois, o Brasil só produzia 1.600.000 carros. Menos da metade do que produzia em 2010. Então eu fico perguntando, que cuidar das pessoas mais humildes é preciso a gente trabalhar mais com o coração e menos com a cabeça. Não é justo que uma pessoa passe a comer 5 vezes por dia e a outra tenha que ficar 5 dias sem comer. Não é justo que uns esbanjem o consumo de calorias e o outro, sabe, não come nada. Cadê o nosso humanismo? Cadê a nossa fraternidade, a nossa solidariedade? Cadê o nosso desejo de estender a mão para aquelas pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos? Se nós não mudarmos de comportamento, a gente não melhora a humanidade. Então, o meu papel como governante é garantir que todos, independente da origem social, independente da cor, independente do credo religioso, independente do time que torce, tenham a mesma oportunidade na vida para vencer. E somente
Quem pode garantir oportunidade a todos é o Estado. E o Estado não pode se acovardar em cumprir com aquilo que é sua obrigação constitucional. Viva a França, viva o Paris Saint-Germain, que foi campeão, sabe, da Champions League. E muito obrigado a todos vocês pelo carinho e até a próxima vinda à França. Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.